Boa noite. Boa noite, ministro. O senhor não me conhece, eu sou Carlos Andrade. Tenho um canal no YouTube. Comecei a fazer uns vídeos recentemente, quando começou a pandemia. E eu também não conheço o senhor, mas conheci ontem, eu e o Brasil inteiro, não é? E uma faceta logo que lhe foi apresentada é que já nos apresentaram um trecho do senhor falando algo que hoje rapidamente uma associação de oncologia se apressou a dizer que era descontextualizado. E eu fiquei me perguntando que contexto na nossa sociedade, que é uma sociedade evoluída, sofisticada até, poderia se justificar aquele texto. Eu não consegui achar nada, mas eu reconheço que em sociedades, eu estudo história urbana há muitos anos, em sociedades muito atrasadas em termos de desenvolvimento, principalmente desenvolvimento tecnológico, isso em momentos de escassez acontece, se justifica. Às vezes até se incorpora na cultura daquela comunidade. Eu poderia citar, por exemplo, os povos paleolíticos, aquele que a gente chama genericamente de homens da caverna, não é? Mas que dependiam exatamente de caçada, de extrativismo, onde a força física contava muito, né? Então, evidentemente que em momentos de escassez de território, porque você depende muito do território de caça, depende da própria natureza, então você tem esse momento em que a escassez de território e, portanto, da sua sobrevivência dependeria. Mais recentemente, os povos neolíticos já aprenderam a agricultura, a pecuária, mas há momentos também em que há momentos de escassez, de seca, de inundação. Então, nesses momentos, de fato, ter muito filho ou ter muito velho eram momentos complicados, não é? Enfim, eu até tenho um filme muito bonito que eu aconselho vocês todos a ver, e o senhor em particular, que se chama A Balada de Narayama. É um filme japonês de 1983, Yama, todo mundo sabe, quer dizer montanha, Fujiyama, por exemplo, e Nara deve ser o local, enfim, Narayama é isso. E a montanha é muito importante porque simbolicamente é um momento em que a comunidade extremamente pobre tem escassez, não é, de alimentos, principalmente. Então, culturalmente se incorpora o filho em determinado momento levar o pai ou a mãe, enfim, quem tiver para morrer, subir a montanha, levando as costas, é simbólico, não é? Levando aquele fardo, portanto, e o depositando para morrer no alto da montanha, em Narayama. Agora, que momento é esse nessa história? É o momento em que o idoso perde um dente. Quando ele perde um dente, esse é o momento de subir a montanha e se despedir da vida, né? Só que quando eu digo que a nossa sociedade é sofisticada, é porque isso hoje na nossa sociedade já é completamente ultrapassado. Se eu tenho um plano de saúde bom, se eu tenho acesso a dentista, se eu tenho acesso a uma série de coisas, os dentes não caem. Então, evidentemente que a nossa sociedade sofisticada introduz outros conceitos, inclusive de escassez. Então, quando nós estamos falando de escassez, já não é mais escassez de território, já não é mais escassez de alimento, é escassez disso, ministro. Eu esqueci até de dizer que o senhor é o ministro da Saúde. E é exatamente essa exclusão, essa escassez de que nós estamos falando, é de acesso à saúde, a todos os equipamentos e procedimentos de saúde. Por quê? Porque eu vou lhe perguntar uma coisa. Na verdade, nós não estamos falando de idade nem de idoso. Porque a Barra da Tijuca, o senhor é do Rio, que eu sei. O senhor sabe, portanto, o que é a Barra, o que é o Leblon e o que é uma série de coisas que eu vou lhe citar. Eu não lhe disse, mas eu sou urbanista, eu tenho até doutorado em urbanismo, se quiser pode até me chamar de doutor também. Mas, enfim, eu dispenso, mas a Barra, com seus 205 casos, tem 5 óbitos. Isso eu tirei no Data Rio. Tá? Campo Grande, que até recentemente tinha 4 casos, agora está com 64, já tem 9 óbitos, quase o dobro.
Não devem ser idosos, né? Então é pobre. Pobre. Bom, o Leblon, que foi o outro bairro de classe mais alta até do que a Barra, teve 110 casos, também um dos primeiros, muitos casos em princípio, tem 3 óbitos. A Rocinha só precisou de 36 casos para ter os mesmos 3 óbitos. Ou seja, não é de velho que nós estamos falando, é de pobre. E além do que eu queria, só para terminar, lembrar o seguinte: quando eu digo que a nossa sociedade é evoluída e sofisticada, é porque nós temos hoje uma série de outros conceitos que não tínhamos antes, até para fazer essa avaliação que o senhor fez de custo-benefício. Nós temos uma noção, nós que trabalhamos com patrimônio cultural, do patrimônio intangível. Aí eu vou lhe perguntar, quanto vale 5 minutos de encenação da nonagenária Fernanda Montenegro? Será que vale a vida inteira de pessoas que eu não vou citar nome? Quanto vale um texto e elucubração intelectual do nonagenário Luiz Fernando Veríssimo, cujo parte do texto eu li ontem aqui? Vale quantos? 01, 02, 03? Quantos? Quanto vale os 73 anos do Aldir Blanc, que eu também citei aqui recentemente? Essa gente idosa faz parte desse patrimônio intangível, e que não se mede em número, porque a vida de ninguém se mede em número, nem em dia, nem em hora, e muito menos em anos. Mas o que a gente está medindo mesmo, infelizmente, não é esse patrimônio, não é ser ou não ser idoso, não é essa opção que a sociedade agora regride a tempos imemoriais e está sendo obrigada a fazer por falta de recurso médico, por falta de hospital, por falta dos respiradores, por providências que já deveriam ter sido tomadas e piorando porque a maluquice tomou conta do governo do Brasil. E eu espero que o senhor que entrou ontem, que teve um discurso descontextualizado e que eu lhe mostro que não há contexto possível que hoje ainda o torne razoável, porque o custo-benefício da vida humana é completamente outro. Bom, então fico por aqui. Eu desejo ao senhor um bom mandato e desejo a todo mundo que me escuta uma boa noite. Lembrando que é o canal Carlos Andrade do YouTube. Boa noite.